Oi, gente, bem-vindos a mais um episódio desse podcast em construção. E se você está aqui, seja muito bem-vindo. Hoje eu queria falar um pouco sobre sabedoria e descanso, e sobre como essas coisas estão relacionadas à nossa caminhada, como o Senhor nos conduz e como Ele faz todas as coisas de uma forma perfeita na sua palavra. Então eu espero que você aproveite esse tempo. Você pode estar fazendo outra coisa, você pode estar simplesmente ouvindo, e eu espero que essa palavra fale o seu coração e te ajude de alguma forma. Um dos versículos que eu escolhi no começo do ano, do meu ano do descanso, é Isaías 30:15, que diz assim: Diz o soberano, o Senhor, o Santo de Israel: no arrependimento e no descanso está a salvação de vocês. Na quietude e na confiança está o seu vigor, mas vocês não quiseram. Eu acho muito interessante esse versículo porque ele acaba com "mais vocês não quiseram", e por muito tempo eu achava que essa última parte estragava o versículo, né? Só que, na verdade, esse é o centro do versículo, né? Deus nos chama ao arrependimento, ao descanso, à quietude, à confiança, e como alguém pode não querer isso? E esse é o fato, é que Israel não quis, e muitas vezes é o que eu não quero. Deus me chama a isso, mas eu não quero, nós não queremos. E alguns versículos de Provérbios me chamaram a atenção durante essa semana sobre essa questão do chamado de Deus e da gente não querer, né? E eu vou ler alguns com vocês. Primeiro, Provérbios 1:22, que diz: Até quando vocês inexperientes irão contentar-se com a sua inexperiência? Vocês zombadores, até quando terão prazer na zombaria? E vocês tolos, até quando desprezarão o conhecimento? Provérbios 4:7 vai dizer que o conselho da sabedoria é: procure obter sabedoria, use tudo que você possui para adquirir entendimento. Esse versículo é muito interessante, porque o conselho da sabedoria é: obtenha a sabedoria. É disso que você precisa da sabedoria. E por fim, Provérbios 8:35, que diz: Pois todo aquele que me encontra, isso é a sabedoria falando, né? Encontra a vida e recebe o favor do Senhor. Então, o que esses versículos têm em comum, né? O que isso tem a ver com a sabedoria? O primeiro texto, em Provérbios 1, fala: até quando os inexperientes serão inexperientes? É muito interessante porque o problema não é ser inexperiente, porque a própria sabedoria, em outros provérbios, ela faz o convite, né? Vocês inexperientes, venham, né? Eu tenho um banquete, eu tenho sabedoria para vocês. Mas o problema é querer continuar nessa mesma situação, estar satisfeito com essa inexperiência, com essa ignorância, né? E por isso o Provérbios 4 vai dizer: obtenha sabedoria. Esse é o melhor conselho que eu posso te dar. Obtenha sabedoria. E o Provérbios 8, como eu li: quem encontra sabedoria, encontra vida e favor do Senhor. E o que isso tem a ver com descanso, né? Eu comecei falando sobre descanso. Bom, em Êxodo, a gente tem mandamentos de Deus, né? Os mandamentos que o Senhor deu para o seu povo no deserto, depois de ser liberto do Egito. E um dos 10 mandamentos é o mandamento do descanso. E eu queria ler alguns versículos aqui com você para você perceber o quão importante é esse mandamento do descanso e por que tem tudo a ver com a sabedoria e com ouvir o Senhor, né? Êxodo 16, eu vou ler o versículo 28 até o 30. Isso é no contexto quando o Senhor deu o maná e disse: olha, 6 dias vai cair maná e no 6º dia eu vou dar a mais, para que no 7º dia vocês descansem. O que acontece é que eles foram buscar, não é? No 7º dia o povo saiu para buscar. E o Senhor disse a Moisés: até quando vocês se recusarão a obedecer os meus mandamentos e as minhas instruções? Vejam que o Senhor lhes deu o sábado, e por isso no 6º dia ele lhes dá pão para 2 dias. No 7º dia fiquem todos onde estiverem, ninguém deve sair. Então o povo descansou no 7º dia. Quer dizer, o Senhor disse: olha, no 6º dia eu vou dar o dobro para vocês escolherem. E então no 7º vocês podem descansar. E como é possível, né? Como é possível o povo ainda sair para buscar o maná nessa situação? Até quando vocês não vão me ouvir? E é o versículo de Isaías 30 que diz: vocês não quiseram, né? Deus deu o descanso, fala: no 7º dia é para vocês descansarem. Mas vocês não quiseram e não deram ouvidos a Deus e foram ainda assim buscar o maná, não é? Deus ordena o descanso para nós. E muitas vezes o que acontece é que nós sacrificamos esse descanso no altar da ambição, da ganância, ou às vezes do controle, do perfeccionismo, né? Ali o povo com maná, pronto, eles queriam mais, quer dizer, eles já tinham colhido a mais no 6º dia, né? Deus tinha dado a mais no 6º dia. Ainda assim eles saíram para colher no 7º dia. E quantas vezes Deus nos dá o dobro e a gente usa isso para trabalhar mais, em vez de descansar? Tem esse exemplo do maná, quer dizer, eles já tinham colhido, então eles não precisariam trabalhar no 7º dia, mas eles foram ver se tinha mais alguma coisa, ganância, sem necessidade, sendo que Deus ordenou o descanso.
E eu posso dar alguns exemplos da minha vida mesmo, e você pode pensar em exemplos da sua vida. Por exemplo, quando estou num dia que eu estou um pouco mais livre, faço comida a mais, para eu já não precisar cozinhar no outro dia. Mas aí no dia seguinte eu também tenho um tempo livre. Em vez de eu descansar, porque olha, eu tenho um tempo livre, mas eu já fiz o que eu precisava fazer, eu já cozinhei a mais, eu não preciso cozinhar mais. Eu penso, não, vai que amanhã eu não tenho esse tempo livre, então eu também vou cozinhar mais hoje. E claro que às vezes isso é bom, eu vou abastecendo meu freezer, mas você entende? É uma lógica de Deus te deu a mais para você poder descansar. E no lugar disso a gente acaba trabalhando mais. A mesma coisa que às vezes você se planejou para fazer uma tarefa em tanto tempo ou alguma atividade no trabalho e demora menos. Em vez de você aproveitar esse tempo a mais que você ganhou, que você já tinha planejado para descansar, para fazer uma outra coisa, não, a gente quer usar isso sempre para trabalhar mais, para ser mais produtivo, enfim. E claro que há espaço para isso, né? Mas o que eu tô dizendo é sobre essa lógica da gente sempre, quando a gente recebe algo de Deus, né, o dobro no 6º dia, digamos assim, a gente usa o 7º dia para descansar ou a gente usa para antecipar coisas do primeiro dia, né, e trazer mais trabalho e não descanso. Êxodo 34, 21 é interessante nessa parte do Êxodo, que é depois dos 10 mandamentos, a gente já vai lá daqui a pouco, mas tem uma espécie de repetição dos mandamentos, né, um resumo, porque, como vocês podem lembrar, se você é familiar com a história do Êxodo, Moisés recebeu as tábuas da lei. Quando ele desceu, o povo estava a adorar o bezerro de ouro, então ele quebrou as tábuas e teve que subir ao monte e ganhar novas tábuas, né? E Êxodo 34, 21 diz assim: Trabalhe 6 dias, mas descanse no 7º, tanto na época de arar como na da colheita. Eu achei tão interessante porque eu nunca tinha prestado atenção nesse versículo e como ele fala tanto na época de arar quanto na época de colher, né? Porque a gente não é familiar com essa linguagem de cultivo, não é? De plantação. Mas você pode imaginar que a época de arar é um pouco mais monótona, digamos assim, porque é só passar uma pá na terra e aquela ferramenta, enfim, e semear e tudo mais, e é isso. Mas a colheita, a meu ver, é muito mais trabalhosa, né? A gente tem muito mais volume de trabalho e não dá para simplesmente deixar a colheita por fazer, porque as coisas podem se estragar. E o que o texto está dizendo é: trabalhe 6 dias, mas descanse no 7º. Nessas 2 épocas. Então, é claro que nós vamos ter tempos mais atarefados do que outros na nossa vida, mas o que o texto nos ensina é que é preciso descansar em todos eles. É claro que é possível que a gente descanse de formas diferentes. A gente pode descansar mais dormindo em determinada época da vida, a gente pode descansar mais com outras coisas, descansar a mente, descansar de outras formas, mas no tempo cheio e no tempo mais tranquilo, trabalhe 6, descanse 1. Né? Quando há muito, trabalhe 6, descanse 1. Quando há pouco, trabalhe 6, descanse 1. Claro que isso não tem a ver com só trabalho, enfim, remunerado, mas é todos os tipos de atividade, a gente entender que é preciso um dia de descanso, né? E a forma como a gente vai descansar, enfim, isso já pode ser para outro episódio, mas hoje eu queria focar mais mesmo nessa coisa de a gente trabalhar e descansar, independente do volume de trabalho, do estresse, das coisas acontecendo, né? A gente pode falar, mas nessas circunstâncias da vida eu não posso ter um dia de descanso. Você pode, porque imagina na época que tinha que arar e colher, quer dizer, quantos trabalhos que não tinham, né? E a desculpa era, poxa, se a gente não colher e se as coisas se estragarem, a gente vai ficar sem sustento, não é? Mas é o que Deus disse, não, vocês vão na época de arar e na época de colher. Trabalhe 6, descanse 1. E eu gosto muito de uma frase que é que o descanso é fruto do trabalho diligente, porque isso nos lembra que a preguiça não nos deixa descansar, né? Quando a gente é preguiçoso e não usa bem o nosso tempo, também o descanso sente-se como uma culpa, né? A gente não consegue descansar de fato. Ao mesmo tempo, o trabalho diligente também não é perfeição, né? Muitas vezes eu acabo usando essa frase da forma errada, que é eu não tô conseguindo descansar porque eu não trabalhei com diligência, mas a minha diligência não quer dizer que seja perfeição, é o meu possível. Então a gente não vai descansar só quando tá tudo perfeito. O descanso não está associado a acabar o trabalho, até porque o nosso trabalho nessa terra nunca acaba. Mas o Senhor é aquele que criou todas as coisas, e é o texto que a gente vai ler agora, e descansou, né? Mas ele é o único que só descansou quando o trabalho estava feito. Êxodo 20, 11. Pois em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles existe, mas no 7º dia descansou. Portanto, o Senhor abençoou o 7º dia e o santificou. Então, Deus criou todas as coisas. E o fato de eu querer descansar só quando está tudo feito, perfeito, é eu querer ser como Deus, né? E é engraçado que ele não descansou porque ele precisava descansar, porque o Senhor não se cansa, né? Enfim, ele não é como nós. Mas ele descansou para nos dar o exemplo e para nos pôr limites.
Ele descansou e disse, façam o mesmo. É isso que vocês devem fazer, é esse exemplo que vocês devem ter. Então, se a gente volta ao texto de Isaías, que no arrependimento e no descanso está a nossa salvação, o maior descanso que nós precisamos nessa vida e que, a meu ver, vai conduzir todos os outros tipos de descanso é o descanso na obra de Jesus, né? Porque arrependimento e descanso são a salvação. Não é dormir que é a nossa salvação, né? Mas é o arrependimento dos pecados e o descanso na obra de Cristo e no perdão que nós recebemos de todos os nossos pecados. Esse é o maior descanso que nós podemos ter e esse é o mais importante, é que nos permite descansar o coração mesmo quando as nossas mãos estão em ação, né? Muitas vezes, para mim, o descanso é enquanto eu lavo uma louça, mas é eu ouvir algo que vai me abençoar, ou mesmo eu ficar em silêncio, eu vou falar um pouco disso, mas ficar em silêncio e ter um tempo de oração, isso é um descanso para mim. É diferente de eu ficar sempre ouvindo alguma coisa, sempre sendo produtiva, né? É esse tipo de descanso que a gente pode ter, mesmo em movimento, e é por isso que as formas de descanso, enfim, são assunto talvez para outro momento. Mas a segunda parte do versículo, que é na quietude e na confiança, está no seu vigor. E descansar, se aquietar, faz parte de ter vigor, de ter energia, de ter força. Isso, mais uma vez, eu não estou falando sobre dormir, mas lembrar do fato de que quem não se aquieta não deixa Deus falar, né? Não deixa Deus agir. E nós precisamos ter quietude, confiança no Senhor, em vez de querer resolver tudo, né? A gente tem essa certeza de que o nosso Deus, que nos salvou, que nos sustenta, Ele nos permite ter essa quietude, esse descanso. Só que, como disse em Isaías, né? Mas vocês não quiseram. Quantas vezes o Senhor não nos convida a isso? Ele já nos convidou, Ele já nos deu tudo que nós precisamos, a salvação, o arrependimento, a graça, o sustento diário, mas muitas vezes nós não queremos. E nós queremos não descanso, só mais trabalho, só mais agitação, confiança em nós mesmos. E o convite da sabedoria é para ouvir o Senhor, não é? Então, quando o Senhor diz isso ao seu povo, fala, mas vocês não quiseram, a gente pode lembrar do convite da sabedoria. Até quando vocês vão permanecer na sua inexperiência? O Senhor, Jesus, que é a sabedoria em pessoa, né? Ele diz, vinde a mim e eu vos darei descanso. Ele é que nos manda descansar. Foi o Senhor Deus que criou um dia para o descanso e Ele nos dá meios para isso. E o exemplo dele próprio, que criou todas as coisas e descansou. E eu queria finalizar isso só com algumas coisas práticas mesmo, bem práticas, para que você também tenha um tempo para pensar na sua realidade. O que significa ouvir o Senhor e descansar como Ele tem te mandado fazer. Uma coisa que eu já disse, por exemplo, eu tenho tentado cozinhar um dia na semana mais, para que os outros dias eu só esquente, não faça nada. Não todos os dias cozinhar mais, que isso é uma tendência que eu estava seguindo há um tempo. Mas agora tenho feito assim e tem sido muito bom. Não tenho panelas para lavar todo dia. Também decidi, e isso é em andamento, mas nem sempre consigo, parar de resolver pendências depois do jantar, sabe? Tive que colocar um horário, porque eu tenho a minha lista de tarefas e às vezes eu quero ver se ali no final do dia eu ainda consigo resolver alguma coisinha, mas isso só me traz mais trabalho mental, mais esforço e não descanso quando eu deveria estar descansando. Outra coisa é ser o mais monotarefa possível. Então, como eu disse, às vezes lavando a louça eu tinha o hábito de ouvir alguma coisa. Eu tenho feito isso muito excepcional, ou talvez só uma coisa curtinha, tipo 10 minutos, algo que eu queria ouvir e não consegui em outro momento, mas não ficar ouvindo vídeos longos, coisas que tem que prestar muita atenção, porque assim não se descansa, né? Mesmo que as mãos estejam trabalhando, a gente pode descansar a nossa mente, o nosso coração, fazendo outras atividades, sem que seja ouvindo e fazendo ao mesmo tempo. E o que eu tenho tentado fazer também, é pedir constantemente por sabedoria. Em todo o tempo, em toda a situação, usar os momentos de pausa, usar os momentos de estresse, os momentos em que eu não sei o que eu deveria fazer em seguida, para pedir sabedoria e direção do Senhor. E não é fácil a gente ouvir a voz de Deus, porque Ele quer que a gente faça, sabe? Mas quanto mais a gente se aquieta e descansa, eu acredito que mais a gente vai conseguir ouvir a voz do Senhor. Então, se esse podcast te abençoa, eu espero que isso seja muito bom para sua vida. Eu espero que você possa também compartilhar isso com alguém, se você assim quiser e sentir que deve. E ficamos por aqui. Nos vemos mês que vem, se Deus quiser. Fiquem com Deus e até mais.